Atenção, equipe de reportagem, por favor. Olá para você que acompanha mais uma edição do Jornal em Tempo pela internet. 3 pessoas ficaram feridas em um desabamento na zona centro-sul de Manaus. Uma palafita que estava com a estrutura comprometida caiu. Esse técnico de refrigeração ainda tinha no corpo as marcas. Ele socorreu a família que estava dentro quando a casa desabou. Quando nós chegamos aqui, as vítimas estavam tudo embaixo do assoalho da casa, né? E a gente foi tirando os destroços e tirando as pessoas. Como você pode ver ali, há sangue deles ali em cima dos compensados, né? A mãe quebrou o braço e os dois, o filho e o esposo, foram muito feridos. Inclusive quebraram as costelas e saíram sangrando muito, né? Muito mesmo. Um dos filhos que tinha saído de casa pouco antes do desabamento e moradores da comunidade tentavam recuperar alguns objetos, mas a maioria dos móveis foi destruída. De acordo com os vizinhos, esse acidente não é o primeiro no local. A mãe desta criança mostra de onde o filho caiu na semana passada. Já em março de 2011, Irene também caiu da ponte, fraturou a coluna, passou por uma cirurgia e agora só se movimenta por meio da cadeira de rodas. Por conta das péssimas condições do local, ela tem dificuldade para ir às sessões de fisioterapia. Porque sempre foi assim essa ponte. O pessoal só ajeita quando é tempo de política, quando acaba, pronto, as pontes ficam caindo assim os pés. E quem sofre são os moradores? É, a gente que sofre, né? Quando o Corpo de Bombeiros chegou, as 3 vítimas já tinham sido levadas pelos moradores ao SPA do São Raimundo. Para evitar novos acidentes, os comunitários pedem providências das autoridades. As casas todas com rachaduras, casas de alvenaria todas com rachaduras, todas em tempo de desabar, com infiltrações e tudo. As casas de madeiras que não se podem fazer uma reforma, quer dizer, a gente está sujeito a tudo isso. Pessoas caírem e desabarem, crianças caindo dentro do igarapé. O adolescente de 15 anos que estava na casa foi transferido para o pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Os pais dele já receberam alta. A Defesa Civil de Manaus informou que todos os moradores já foram notificados para sair da área considerada de risco. Quanto à casa que desabou hoje, os técnicos do órgão vão fazer um levantamento para verificar o que pode ser feito. E o governo do Amazonas vai pedir ajuda do Ministério da Saúde para dar assistências aos imigrantes haitianos que estão aqui no estado. E a Suzan confirmou hoje a morte de mais um haitiano, desta vez aqui em Manaus. Lôzios vive em Manaus há 4 meses. O trabalho que arrumou é simples, mas ajuda o haitiano a sobreviver na capital. Depois eu tenho que trabalhar e eu busco trabalho. Jean não teve a mesma sorte. Este é o 2º dia dele em Manaus. Há cerca de uma semana com febre, só agora conseguiu atendimento médico. A fraqueza no corpo não diminuiu o otimismo do refugiado. Aparecida é missionária e também veio do Haiti. Ela disse que o cansaço da viagem até o Brasil deixa muitos debilitados. Eles saem do Haiti, vêm tomando pequenos barcos, não é uma viagem direta, constante. Isso facilita com que haja desidratação. Isso vai abrindo portas para outros tipos de doença. Este mês, 2 haitianos morreram no Amazonas. Uma mulher com suspeita de dengue em Tabatinga e um homem com pneumonia e tuberculose em Manaus. Desde o dia 19 de janeiro, o estado do Acre dispõe de R$1.300.000 do Ministério da Saúde. No Amazonas, os recursos para prevenção e tratamento desses imigrantes ainda esperam medidas emergenciais do governo, que, dependendo da burocracia, ainda podem demorar. Não só a questão das doenças, mas principalmente a questão da prevenção, né? O governo do estado está elaborando um plano emergencial que será levado também ao Ministério da Saúde, no sentido de definir a questão de verba a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. A Justiça considerou irregular a greve dos médicos no Amazonas. Mesmo assim, a categoria decidiu manter a paralisação. A greve voltou a ser discutida em uma assembleia no Conselho Regional de Medicina na manhã de hoje. Por favor, quem estiver de acordo com a continuidade da greve, mesmo na ilegalidade, levante o braço. É unânime!
A decisão da desembargadora Carla Reis, que expediu uma liminar ontem, considerando a greve irregular, foi recebida pela categoria como uma arbitrariedade. Por isso, os médicos continuam a paralisação por tempo indeterminado. Estamos preparando o remédio jurídico para contestar essa decisão interlocutória, né, a fim de tornar legal a greve. A decisão, neste momento, da plenária, nós só fomos avisados ontem, tinha essa assembleia hoje, é de que a greve deve ser mantida tanto no estado quanto no município. Segundo o sindicato, 928 médicos pararam as atividades e alguns estão sendo ameaçados. Os médicos da Fundação Muraqui, que são contratados pela Suzam, os temporários, foram ameaçados que, se paralisassem suas atividades, seriam demitidos. A greve já dura 9 dias. Os médicos pedem melhores condições de trabalho e a implantação de um piso salarial de mais de R$9 mil. A Suzam nega a quantidade de grevistas indicada pelo sindicato e diz que a adesão foi entre 3,2% e 3,9%. A Secretaria de Saúde de Manaus não se pronunciou sobre o assunto. E o governador Omar Aziz apresentou hoje 9 das 15 balsas que vão ser instaladas em portos do interior do estado. As embarcações foram mostradas depois do governo ter sido acusado de pagar por um porto fantasma. Nesse estaleiro, em Manaus, são fabricadas as balsas que vão servir de porto em municípios do interior do estado. O governo do Amazonas recebeu recursos federais para melhorar a infraestrutura dos portos. O Porto de Codajás, que vocês estão em cima dele aqui, custou 12,5 milhões, dos quais foram pagos 11 milhões e 600 mil reais. Ainda nós estamos devendo. Já está pronto, mas nós estamos devendo. Então, não houve pagamento adiantado. Pelo contrário, nós é que estamos em dívida ainda com a empresa que está produzindo. O governador do estado desmentiu hoje denúncias de que o porto não existia e que teriam sido feitas pelo DENIT e publicadas em um jornal da capital. Porque se o DENIT tivesse tido a paciência de ir lá em loco fiscalizar, não estaríamos passando por esse tipo de coisa agora. Mas isso é bom para demonstrar claramente como é que o meu governo quer agir em relação a qualquer tipo de suspeita ou qualquer tipo de insinuação ou dúvida. As balsas começaram a ser construídas em 2010 e, segundo o governador, o cronograma está atrasado. Mesmo assim, a previsão é de que elas sejam instaladas no interior ainda este ano. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Amazonas, Afonso Lin Júnior, enviou nota ao governo negando que teria denunciado a existência de um porto fantasma aqui no estado. Daqui a pouco, a situação dos trabalhadores que eram mantidos como escravos dentro da Embrapa. E ainda, Parintins decreta situação de emergência por causa das chuvas.